histórias que o tempo tenta enterrar, mas algumas voltam a respirar na escuridão da noite. Eu sou Luna Moura e hoje você vai ouvir um relato que ecoa pelas estradas esquecidas do Brasil. Um caminhoneiro conhecido como Juca do Caminhão jurava não acreditar em fantasmas, até o dia em que o motor parou diante de uma cruz solitária fincada à beira do asfalto. Naquela madrugada, o vento trouxe mais do que o frio. Trouxe vozes, lembranças e um visitante que não pertencia mais a este mundo. Feche as cortinas, aumente o volume e embarque comigo por uma estrada onde o mistério nunca dorme. Essa é a história de A Cruz na Estrada. Meu nome é Júlio, mas nas estradas todo mundo me chama de Juca do Caminhão. Faz mais de 20 anos que vivo cruzando o país, carregando carga e histórias. A estrada é minha casa. E por mais que eu ame essa vida, aprendi que há coisas nela que não são feitas de carne e osso. Naquela noite, voltava de uma entrega em Santa Valéria, um vilarejo cercado por morros e pastagens. O relógio marcava quase meia-noite e o céu estava tão fechado que parecia engolir a luz dos faróis. O rádio chiava baixinho, tocando uma moda antiga, enquanto o motor roncava num ritmo familiar. De repente, o caminhão tossiu. Uma falha curta, mas o bastante para gelar a espinha de quem conhece o perigo das madrugadas. Encostei no acostamento e desci com a lanterna. O vento frio cortava o rosto. O cheiro de óleo e ferro quente subia do motor. Tentei um improviso e o caminhão pegou de novo. Fraco, mas pegou. Segui mais uns quilômetros até que o motor morreu de vez. Encostei outra vez e foi ali que vi uma cruz de madeira fincada à beira da estrada, iluminada apenas pelos faróis. A madeira era antiga. O pano desbotado tremia com o vento. Todo caminhoneiro sabe o que uma cruz dessa significa. Alguém morreu ali. E onde a morte passa, a estrada nunca volta a ser a mesma. Sentei no degrau da cabine e fiquei olhando. O vento fazia o mato cantar e a cruz balançava levemente, como se respirasse. Peguei o rádio, tentei contato, mas só ouvia estática. Nenhum sinal, nenhuma luz por perto, nenhum barulho de gente. Deixei uma lanterna acesa no para-choque para avisar se algum veículo passasse, mas ninguém passou. O tempo parecia parado, como se a noite tivesse esquecido de acabar. Foi então que ouvi passos. No começo, achei que fosse bicho, mas os passos eram firmes, pesados, vindos do mato ao lado. Aproximei a lanterna e agarrei uma barra de ferro que usava para apoio. O barulho aumentava, folhas secas estalavam. Meu coração disparou e então ele apareceu. Um homem alto, magro, vestindo roupa escura e chapéu de aba larga que escondia o rosto. Andava devagar, sem pressa, como se já soubesse onde me encontrar. Parou bem diante de mim e falou baixo: "Boa noite, Juca." O ferro quase caiu da minha mão. Como ele sabia o meu nome? Boa noite.
"O senhor me conhece?" perguntei, tentando parecer calmo. Ele não respondeu de imediato. A voz saiu rouca, arrastada. "Vi que o caminhão parou. Estrada traiçoeira, não é?" Expliquei o defeito, a falta da ferramenta. Ele ouvia em silêncio, com a cabeça levemente inclinada. Depois de um tempo, perguntou: "Está com fome, Juca?" "Tô, mas por aqui não tem nem sombra de gente." Ele fez um gesto vago em direção ao escuro. "Espere um pouco, vou trazer algo para você." E sem dizer mais nada, sumiu no mato. O som dos passos se afastou até virar parte do vento. Quando os passos voltaram, o som era lento, arrastado. A luz da lanterna mostrou novamente a figura dele. Nas mãos, carregava um prato de alumínio coberto por um pano simples. Quando levantou o tecido, o cheiro me atingiu em cheio. Era baião de 2, arroz misturado com feijão e pedacinhos de carne de porco frita, ainda soltando fumaça. O aroma era forte, caseiro, desses que lembram casa de mãe. Na outra mão, ele trazia uma garrafinha com suco de caju morno. A tampa estava amassada e o líquido parecia batido há pouco tempo. "Trouxe para você", disse. "Tá do jeito que gosta, Juca." Agradeci, mas fiquei desconfiado. "Obrigado, mas de onde veio isso?" "Daqui perto." E completou: "Eu sei que você sempre prefere suco de caju a café." Meu estômago se fechou. Como ele podia saber? Sentei no degrau do caminhão, o prato quente nas mãos. A fome e o medo brigavam dentro de mim. Mexi o baião com o garfo. O cheiro era bom demais para estar ali, naquela solidão. Mas havia algo errado. Um leve gosto metálico no ar, uma sensação azeda no fundo da garganta. Olhei o suco. Tinha uma espuma fina na superfície, um cheiro meio adocicado, meio estranho. E então ouvi a voz dele vindo da escuridão. "A vida ficou difícil, Juca. Minha irmã não aguentou. Colocou veneno na comida." Deixei o prato cair. O barulho ecoou seco no asfalto. Olhei em volta. Nada. Só o vento e o pano da cruz tremendo. O medo é um bicho que morde devagar. Peguei a lanterna e a luz tremia na minha mão suada. Atrás de mim, uma voz baixa: "Boa noite, Juca." Virei num pulo. Ele estava lá, o mesmo homem, o mesmo chapéu cobrindo o rosto. "Eu e minha irmã morremos aqui", disse ele. Ela perdeu a cabeça, misturou veneno na comida. Meu corpo travou, o vento parou e o som da estrada pareceu sumir. "Desde então, fico por perto", continuou ele, tentando avisar quem para. Antes que eu dissesse qualquer coisa, desapareceu. Entrei de volta na cabine, fechei a porta e liguei o rádio. Chiado. Mas entre o ruído, uma voz fraca repetia: "Ele ainda está por aí. Ele ainda está por aí." Olhei para a cruz. O pano balançava devagar.
e tive a impressão de ver uma sombra agachada ao lado dela. Tentei dormir, mas o som voltou. Passos. Dessa vez não era só um. Ouvi duas vozes cochichando. Uma masculina, outra feminina. Eu disse para ele não comer. Ele não comeu. Saí do caminhão, lanterna na mão. "Quem tá aí?" gritei. O vento soprou forte e por um segundo vi duas sombras imóveis diante da cruz. E então, silêncio. De manhã, encontrei um mecânico e voltamos ao local. "Foi aqui", disse eu. Ele olhou para a cruz. "Essa cruz tá aí há muitos anos." "Muitos anos?" "Sim. Perto daqui tem um casebre abandonado. Um casal de irmãos vivia lá." A história me fez suar frio. Fomos pelo mato até encontrar a casa. Tábua podre, janelas sem vidro, silêncio de cemitério. Entramos. O chão rangia. O ar cheirava a mofo. Na mesa, um prato rachado e uma garrafa velha com o resto de suco endurecido. "Foi aqui", disse o mecânico. "A mulher envenenou o irmão e tomou junto. Morreram os dois, acreditando que iam descansar." Olhei em volta e senti um arrepio. As cortinas tremiam sozinhas. Uma sombra cruzou o corredor. Saí dali com o coração disparado. De volta ao caminhão, o mecânico consertava o motor em silêncio. Eu olhava fixo para a cruz. De repente, uma voz suave, quase um sopro. "Obrigado por ouvir, Juca." Olhei ao redor. Nada. Mas o pano da cruz balançava com força, mesmo sem vento algum. Subi na cabine. Olhei pelo retrovisor e vi ele, o homem do chapéu, de pé, com a mão erguida, se despedindo. A estrada seguiu reta, mas a mente ficou presa lá. O sol nascendo parecia fraco, pálido. O rádio ligou sozinho. Uma voz grave sussurrou: "A estrada cobra quem esquece dos mortos." Desliguei o rádio e segui sem olhar para os lados. Dias depois, voltei ao trecho. Não sei porquê, talvez curiosidade, talvez culpa. Mas a cruz não estava mais lá. No lugar, só o buraco no chão e pedaços de madeira quebrada. De repente, senti o cheiro. Baião de 2, carne de porco frita, forte, real. Olhei em volta e lá, ao longe, uma figura parada à beira da estrada. Chapéu de aba larga, a mão levantada. Não sou mais caminhoneiro. Hoje trabalho de pedreiro. Mas me lembro como se fosse hoje. Aquele prato de comida e aquela cruz na estrada. Às vezes, o som das enxadas batendo no chão me faz lembrar do ronco do motor. A poeira do cimento traz o gosto do medo que senti naquela noite. Já tentei dizer para mim mesmo que foi só cansaço,
Mas quando o cheiro de baião de dois aparece do nada, quando o vento sopra diferente, ouço uma voz me chamar baixinho. Boa noite, Juca. E eu sei, a estrada nunca esquece de quem ela escolhe para ficar na lembrança. Boa noite, Juca. A estrada ainda lembra de você. Ninguém sabe o que realmente existe nas estradas quando o mundo adormece. Alguns dizem que são apenas lembranças, outros que são almas que ainda procuram o caminho de volta para casa. O certo é que, depois daquela noite, Juca do Caminhão nunca mais foi o mesmo. E você, acredita que a estrada possa guardar vozes do passado? Conte aqui nos comentários o que você acha, ou envie a sua própria história misteriosa para o nosso e-mail. E não se esqueça de seguir o canal, porque toda semana uma nova história vai fazer você duvidar do que é real e do que permanece nas sombras. Eu sou Luna Moura e nos vemos no próximo episódio, aqui no Pirâmide 51.